Saudações a vocês que acompanham este canal. Vamos falar um pouco de educação, em especial da educação que um adulto pode dar a si mesmo. Muito bem, como muitos de vocês não ignoram, há uma voga da filosofia estoica por aí, em especial nos países de língua inglesa, e há alguma coisa desse hype, digamos assim, que chegou até nós, e mesmo este canal não pode ser considerado completamente isento desta influência. E, como sempre, há muitas possibilidades que são colocadas, há uma variedade bastante razoável de propostas, e isso é a variedade humana, isso espelha a variedade humana claramente. Eu não quero que fique parecendo que eu sou o dono da interpretação correta, ortodoxa do que seja a filosofia estoica. Eu faço minhas leituras, evidentemente filtradas por minha própria experiência, ofereço alguma coisa para vocês, não é de graça, ainda que pareça que não haja nenhum tipo de coisa sendo cobrada ao seu tempo, que é consumido vendo os meus vídeos, assistindo a eles, ao meu tempo, porque eu preciso me preparar muitas vezes para a leitura de certos pontos, de certos trechos das meditações de Marco Aurélio, mas de todo modo, com essa variedade, com essa oferta, eu creio que seja necessário aclarar alguns pontos, né? Muito bem. Há alguns vídeos e há alguns artigos que oferecem uma visão do estoicismo como de uma filosofia prêt-à-porter, algo que você toma dali, coloca em si mesmo e supostamente resolveria todos os problemas da sua vida. Como se fosse uma dose de soma, né? A bebida lá do romance de Aldous Huxley, algo que fosse resolver seu problema imediatamente. Há também uma tendência que vem de há muito de se ter uma relação com a filosofia, isso vem da academia, aliás, como se estivéssemos diante de um menu. Então, hoje eu vou escolher Kant, hoje eu vou escolher Hegel, hoje eu vou escolher sei lá, Schopenhauer, hoje eu vou escolher Sartre, qualquer coisa assim, né? E aí o indivíduo vai para verbetes muito breves da Wikipédia, tratando do tema, ou vai a uma livraria e compra lá sei lá, Schopenhauer em 90 minutos, ou assiste a um vídeo de 10, 15 minutos sobre o tema e pode ficar satisfeito com isso. Ora, a filosofia é algo muito mais exigente, é algo que tem a ver com a própria existência do indivíduo, a própria existência de todos nós enquanto indivíduos humanos. É um grande empreendimento, às vezes solitário, muitas vezes solitário, e que engaja, por assim dizer, todo o ser. Eu quero que fique claro o seguinte, eu não sou filósofo, eu não sou professor de filosofia, eu sou um leitor. O que eu faço é ler textos e dar minha interpretação desses textos. Agora, eu aprendi algo com esses textos, ou creio ter aprendido algo com esses textos. Se formos à filosofia estoica, nós temos pouca notícia daquilo que foi o estoicismo nos seus primeiros séculos e temos uma notícia menos escassa a respeito do estoicismo romano, em particular de três figuras: Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. Nós temos uma produção razoável, nós temos um corpus considerável de textos desses três escritores. E quando nós vamos aos principais textos desses filósofos, quando nós lemos as epístolas a Lucílio de Sêneca, uma obra de velhice dos seus últimos anos, quiçá dos seus últimos meses, quando nós vamos as diatribes de Epicteto, que são registros de aulas e diálogos públicos que esse grande professor estoico teve ao longo de sua carreira, pelo menos no momento em que Flávio Arriano esteve em Nicópolis
tomando notas daquilo que observava em seu mestre. E quando nós observamos também as meditações de Marco Aurélio, nós percebemos que o estoicismo para esses autores, como para todos aqueles que por eles se interessaram na antiguidade, era um engajamento muito profundo e que, portanto, comportava as oscilações do cotidiano, as oscilações do dia a dia. Então, vocês veem isso em Sêneca, vocês notam quando ele fraqueja, quando ele não consegue se manter fiel aos princípios que professa para os outros. Vocês veem isso em diversos pontos das diatribes de Epicteto. Vocês veem o esforço que Marco Aurélio faz escrevendo de si para si, sendo muito radical na sinceridade consigo próprio e trazendo também esses momentos de oscilação, de dúvida, de perplexidade, sendo medidos com os princípios da filosofia. Então, quando nós observamos o que está ali, fica muito claro que a filosofia estoica dependia de regularidade. Era algo que precisava estar no cotidiano dos indivíduos, que eles aprendiam com mestres na sua adolescência, mas que, quando trazido para a vida adulta, era algo que engajava esses indivíduos o tempo todo. Eles eram o tempo todo estoicos, ou procuravam ser o tempo todo estoicos. É muito difícil transpor aquela realidade riquíssima do ponto de vista filosófico, em que havia não apenas o estoicismo, mas também o cinismo, muito radical, o epicurismo, o ceticismo, o platonismo e outras possibilidades, para os dias de hoje, para uma realidade como a nossa. Tendo-se em vista ainda mais que existe uma filosofia acadêmica que, desgraçadamente, transformou a filosofia em um discurso. A filosofia hoje, do ponto de vista acadêmico, com raras, brilhantes e importantes exceções, é apenas um discurso. O indivíduo constrói um edifício conceitual, oferece isso aos seus pares, é aplaudido ou invejado por eles, e nada daquilo que ele discute nas suas obras vai para a sua vida. Aquilo não tem nenhuma importância, não tem nenhuma permeabilidade, não tem nenhuma porosidade com a sua própria vida. De modo que é possível, no seio da academia, escrever uma coisa, escrever, por exemplo, loas nênias contra o capitalismo e ter, enfim, uma série de investimentos no banco. Muitos deles valendo-se de empresas que não respeitam direitos trabalhistas, nada disso. É absolutamente possível e ninguém vê problema nisso. Lembremos-nos de que, por exemplo, Rousseau propôs-se ensinar a Europa a educar seus filhos e abandonou todos os filhos que teve. E não há problema nisso, isso não invalida a filosofia dele. Continua sendo lido como alguém capaz de nos ensinar a educar os nossos filhos. Ok, pode até ter boas ideias ali, mas é necessário se perguntar até que ponto ele acreditava naquilo, até que ponto ele achava que aquilo fosse fundamental. Então é possível, do ponto de vista da academia, ter essa relação com a filosofia. E isso vai para fora da academia, para as pessoas comuns, nós, como uma visão de que é possível degustar os filósofos um após o outro, como num menu degustação, como num jantar. Então, hoje vou provar Kant, amanhã provarei Spinoza, depois de amanhã provarei Simone Weil, enfim, esse tipo de coisa. E não é o que a filosofia antiga se propõe a ser. A filosofia antiga se propõe a ser uma ars vivendi, uma arte de viver, e uma ars moriendi, uma arte de morrer também. Há um modo de morrer estoico, há um modo de morrer epicurista, há um modo de morrer cético, cínico e por aí vai. E são indivíduos mortalmente sérios, por assim dizer. Tem uma seriedade que a filosofia não tem mais hoje. Então, a filosofia acaba sendo tratada dessa maneira. E daí surgem essas propostas
que veem o estoicismo como um mind hack, ou como uma série de mind tricks, isto é, um macete mental, uma série de truques mentais. E o estoicismo tem essas coisas? Tem, claro, pode servir para pessoas que não estejam dispostas a estudá-lo de maneira mais séria, sim, mas é muito mais do que isso. É uma filosofia de vida, como muitos colocaram. Então, é algo que engaja o ser, ou pelo menos deveria engajá-lo. Então, o que a filosofia estoica e outras filosofias antigas propõem é um plano de educação. Um plano de educação do indivíduo, especialmente do indivíduo adulto. É uma andragogia, uma educação para adultos, como Pierre Hadot indicava nas suas últimas obras. Essa educação para adultos é algo que o indivíduo proporciona a si mesmo, a si próprio. Ele vai atrás dessas informações, procura refletir sobre elas, procura impregnar a sua vida daquilo e vê no que dá, vê se dá bons resultados ou não. Há um caráter experimental, empírico nisso tudo, que não pode ser distanciado da nossa visão. Então o que eu quero dizer é que esse tipo de proposta muito imediatista, que vai ensinar você a lidar com os seus problemas estoicamente por meio de um meme, de um tweet, de um vídeo muito breve, são coisas que não funcionam. Isso é comércio, isso é em alguma medida comércio. Não há nenhum problema no comércio. Eu não sou anticapitalista. No entanto, é preciso separar as coisas. É comércio. Não é exatamente um tipo de engajamento do indivíduo enquanto tal. Ah, quer dizer que só a minha maneira de ver é a correta? Não, absolutamente não. Okay? Mas eu estou propondo, estou mostrando uma coisa que passa pela leitura atenta dos trechos. Quando a coisa fica apenas neste nível aqui, ó, do olho no olho, neste nível puramente horizontal, nós estamos, por assim dizer, no nível do convívio, que inclui o comércio, por exemplo. Então, há indivíduos que veem o estoicismo como uma das ferramentas possíveis, assim como vem a neurolinguística, assim como vem a psicologia positiva, assim como vem os estudos sobre economia, para garantir o sucesso, vendendo aquela ideia que jamais foi estoica, de que o sucesso é um tipo de escolha individual. Ora, o sucesso, evidentemente, depende de um indivíduo sabendo muito bem o que está fazendo enfim, indo atrás dos seus objetivos da maneira mais direta possível. São coisas do senso comum. Mas dizer que o sucesso é uma escolha é um absurdo, porque não depende só de nós, se você vai ter sucesso ou não. Tá lá em Epicteto, no manual de Epicteto. Não depende só do indivíduo, ok? Ele pode ser assustado na sua caminhada, ele pode ser desviado na sua caminhada, ele pode ser interrompido naquilo que está fazendo. Então esse tipo de visão meramente horizontal é do nível do convívio. Quando a tal da cultura anime de que falava Cícero, né, no cultivo do ânimos, o cultivo da interioridade, que est filosofia, como ele diz que é a filosofia, exige uma relação mais plural, mais cheia de direções. Por exemplo, quando o indivíduo lê, ele abaixa a cabeça para ler, ele olha para baixo, né, para o livro, seja ele digital, seja ele físico. E assim ele está absorvendo o pensamento de outra pessoa. Os estoicos vão insistir muito na necessidade da observação da natureza, que é a verdadeira mestra. Não apenas os estoicos, muitos outros gregos também. Então também há um momento de olhar para cima, de olhar para o céu, para os astros, para a natureza, de observar a realidade naquilo que ela tem de mais esplendoroso. E há um momento da comunicação das ideias, evidentemente, neste nível horizontal. Não há apenas aquele olho no olho do sujeito que está tentando vender alguma coisa. Muitas vezes, esta discussão sobre o estoicismo vem inserido numa cultura
vêm inseridas numa cultura de pessoas que tentam vender técnicas de memorização rápida, tentam vender planos breves de investimento em ações, vem nesse bojo, ok? E eu tenho um ceticismo muito grande com relação a esse tipo de iniciativa, em primeiro lugar, e em segundo lugar, não acho que esteja em acordo, em conformidade com o que nós vemos nas obras estoicas que chegaram até nós. Porque ali nós vemos o quê? Um debate do indivíduo consigo próprio. Nós vemos o quê? Um desenrolar mental muito aturado, que leva muito tempo, que leva o indivíduo a se debater de um lado para outro, a buscar dentro de si as respostas, a buscar na filosofia as respostas, as luzes que podem aclarar a sua própria interioridade, e por aí vai. É um plano de educação, portanto. O que os gregos têm a nos oferecer são muitas coisas, mas a mais importante, a meu ver, é essa da educação. Não há iluminações, não há soluções rápidas, soluções mágicas. Há o quê? Um trabalho interior. Há um trabalho interior que depende, claro, daquilo que já mencionei para vocês, era denominado aidós, como pré-requisito. Há um senso de honorabilidade, um senso de modéstia também, um senso de respeitabilidade própria e dos outros, sem os quais não é possível ir adiante, não é possível educar-se, nem receber qualquer tipo de educação. Muito bem, então aqui este vídeo tem por objetivo manifestar o meu ceticismo com relação a essas soluções fáceis, rápidas, que são muitas vezes oferecidas por aí, e também chamar a atenção de vocês para esta proposta que vem de um passado da Grécia e de Roma, de uma educação, de um trabalho interior que depende de regularidade, que depende de assiduidade, de constância, de compromisso de si para si, e não um tipo de trabalho que venha de fora somente. Claro que existe uma educação que é dada àqueles que ainda não têm maturidade, que vem por uma regulação externa. Agora, o indivíduo, quando adquire uma certa maturidade, quando se torna um spudaios, quando se torna um indivíduo diligente, tem de fazer isso por si mesmo, tem de buscar essas informações, esse conhecimento e mesmo a sabedoria por si próprio, pelas suas forças. E, claro, talvez não chegue a esses objetivos, mas o que vale a pena é tentar chegar lá, tentar ir nessa direção. E os estoicos, por exemplo, acreditavam que embeber-se dessa sabedoria, impregnar-se dessa sabedoria, era o que tornava a vida melhor. Isso envolve esforço, isso envolve, evidentemente, compromisso, comprometimento, e não apenas um tipo de atenção muito rápida que nós vamos dar a alguma coisa, não apenas um amor de verão, um amor de um dia, por exemplo, por um determinado assunto. E o que é importante notar é o seguinte: o estoicismo não é um assunto, o estoicismo é uma filosofia de vida. Ou ele chega ao sujeito e o faz engajar-se naquilo, e evidentemente isso é muito difícil, ou ele é apenas uma curiosidade intelectual. E a educação, no seu sentido mais nobre, quer que nós transformemos nossas curiosidades intelectuais em partes de nós mesmos. Isso é que eu creio que seja bom e bonito. Muito bem, o vídeo ficou mais longo do que eu supunha, sou muito prolixo, é preciso eu tentar corrigir isso, vou tentar fazer isso. Um abraço, até mais, tchau.